Os casos médicos mais bizarros da história, histórias reais que você não vai acreditar. Você já se perguntou o que acontece quando a medicina encontra o inexplicável? Não estamos falando de um resfriado forte ou daquela dor nas costas que você jura que é só postura. Estamos falando de coisas que fariam até o Dr. House pedir para sair. Prepare-se para mergulhar nos casos médicos mais bizarros da história, onde o corpo humano vira cenário de mistério, horror e comédia. Sim, porque algumas coisas são tão absurdas que só rindo mesmo. Aperte o cinto da maca e vem comigo. 1. Mistérios médicos inacreditáveis. Caso 1. O homem que suava sangue. Imagine estar de boas, andando na rua, e de repente começa a suar sangue. Não é uma cena de filme de terror. Isso realmente aconteceu com uma mulher italiana de 21 anos. Ela sofria de uma condição raríssima, chamada hematidrose, onde os vasos capilares próximos às glândulas sudoríparas se rompem, liberando sangue junto com o suor. O mais estranho, isso acontecia principalmente quando ela estava estressada. Ou seja, imagina suar sangue na hora da entrevista de emprego. Imagina na fila do banco. Imagina na hora de dizer "eu te amo" pela primeira vez. Diagnóstico: medo até o sangue escorrer pela pele, literalmente. Caso 2. O homem com 91 pinos no corpo. Você já engoliu um pedaço de chiclete e ficou preocupado? Esse paciente da Coreia do Sul levou isso para um nível ninja. Após sentir fortes dores abdominais, ele foi levado ao hospital, onde um raio-x revelou 91 alfinetes, pregos e clipes de papel dentro do corpo. Detalhe: tudo foi ingerido intencionalmente durante um surto psicótico. E ele sobreviveu. Os médicos removeram os objetos com cuidado e paciência de monge tibetano. Caso 3. A mulher com 2 úteros. Enquanto muita gente sofre só de pensar em uma cólica por mês, uma mulher descobriu que tinha 2 úteros e ovulava em ambos. Isso significa, sim, ela poderia engravidar 2 vezes de 2 pais diferentes ao mesmo tempo. Esse fenômeno raríssimo se chama útero de Delfo e, além de ser uma aula de biologia extrema, é também um ótimo argumento para vencer qualquer briga de TPM. 2. O curioso caso do alienígena, o homem com uma semente no pulmão. Você talvez já tenha engasgado com um caroço de feijão, mas esse homem da Rússia levou isso para outro nível. Ele foi ao hospital com dores no peito, falta de ar e tosse crônica. Os médicos acharam que era câncer, mas ao abrirem o pulmão dele durante a cirurgia, surpresa, era uma planta crescendo lá dentro. Sim! Um brotinho de pinheiro com 5 centímetros estava se desenvolvendo no pulmão do homem. A explicação? Ele provavelmente inalou uma semente que encontrou um lar quentinho e úmido nos alvéolos pulmonares. E ali começou a crescer. A teoria alienígena? Totalmente opcional, mas não descartada. O caso da mulher quimera. Você se acha única? E se você fosse 2 pessoas ao mesmo tempo? Foi o que descobriram sobre uma americana que passou por um teste de DNA ao tentar doar um rim. O exame dizia que os filhos dela não eram filhos dela. Plot twist, ela sofria de quimerismo, uma condição onde 2 células ovo diferentes se fundem no útero, resultando em um ser humano com 2 DNAs distintos. Basicamente, ela era a própria versão biológica do "eu sou você amanhã". Mais bizarro que isso, só se ela tivesse 3 CPFs. 3. Milagres médicos. O sobrevivente da barra de ferro. Prepare-se para um clássico da medicina. Phineas Gage, o homem que levou uma barra de ferro de 1 metro atravessada pelo crânio e saiu andando. Isso aconteceu em 1848. Gage era operário de ferrovia, quando uma explosão jogou a barra direto pela sua bochecha e ela saiu pelo topo da cabeça. Todos pensaram, é o fim, mas não. Gage levantou, limpou o sangue, provavelmente xingando, e viveu mais 12 anos.
a parte mais estranha. Ele sobreviveu, mas sua personalidade mudou completamente. Antes gentil e educado, depois do acidente virou rude, impulsivo e imprevisível. Um milagre médico e um estudo de caso psicológico grátis. O menino sem sangue, quase. Outro milagre moderno. Um menino australiano de 7 anos chegou ao hospital praticamente sem sangue nas veias. Ele tinha anemia severa, verminoses e uma série de problemas nutricionais. O mais estranho, ele estava consciente e andando. Os médicos disseram que ele tinha apenas 10% do volume sanguíneo normal. O garoto basicamente virou um zumbi funcional por alguns dias. Depois de transfusões e tratamento, se recuperou completamente. E hoje talvez esteja aí dizendo que não quer comer salada. O homem sem parte do cérebro. Sim, é possível viver sem pedaços do cérebro. Um francês viveu até os 44 anos com apenas 10% do cérebro funcional. Ele era casado, tinha filhos, emprego e só descobriu a condição ao ir ao médico por uma dor na perna. Os exames mostraram que os ventrículos cerebrais haviam pressionado e comprimido o cérebro ao longo dos anos. A maior parte do tecido desapareceu e mesmo assim o cara vivia normalmente. Isso ou ele era o primo francês do Homer Simpson. 4. O futuro da medicina. Senhoras e senhores, preparem-se para dar adeus ao estetoscópio e olá ao Wi-Fi na corrente sanguínea. O futuro da medicina não só parece saído de um episódio de Black Mirror, como parece escrito por um roteirista bêbado de Rick and Morty. Médicos robôs. Agora com Wi-Fi e sem cafezinho, imagine entrar no consultório e ser recebido por um robô com voz de GPS dizendo: "Olá, humano. Diagnóstico iniciado. Seu colesterol está mais alto que o preço da gasolina." Médicos robôs já são realidade em alguns lugares, e em breve talvez nem seja mais necessário sair de casa. Basta tossir perto do microfone do seu celular e um aplicativo envia antibiótico por drone. Se demorar mais que 5 minutos, você ganha cashback. Mas cuidado, se for atendido por um robô programado com o ChatGPT e ainda por cima emocional, ele pode dizer: "Sinto muito, mas seus sintomas indicam que você está dramaticamente gripado." Chips cerebrais. Pensou. Curou. Empresas como a Neuralink, do Elon Musk, estão desenvolvendo chips implantáveis no cérebro. Teoricamente, eles poderiam tratar depressão, paralisia, cegueira e, quem sabe, até lembrar onde você largou as chaves. Só que a gente sabe como isso acaba, né? Hoje o chip lê seus pensamentos, amanhã ele pergunta se pode vender seus sonhos para anúncios personalizados. Você vai sonhar com pizza e acordar com notificação do iFood. Sabíamos que você queria calabresa com borda de cheddar. Impressão 3D de órgãos. Monta aí um rim para mim. Você vai ao hospital e o médico pergunta: qual o modelo do seu fígado? De plástico, ABS ou resina biológica? Estamos falando de impressoras 3D de órgãos humanos que já estão em testes reais. O mais impressionante, você pode literalmente imprimir um novo coração. Agora pensa no futuro. Amor, por que você tá com o coração do meu ex? É que o seu tava com defeito de fábrica. Sangue artificial, vegan friendly. Outra promessa bizarra do futuro é o sangue sintético, capaz de transportar oxigênio sem precisar de doadores. Ótimo, né? Só fico imaginando a primeira propaganda. Sangue artificial Hemoflex. Agora, com sabor beterraba. Um upgrade incrível. Até o momento em que você é picado por um mosquito e ele vira um ciborgue assassino depois de sugar o líquido errado. Nanorobôs. Os Vingadores dentro de você. No futuro, as pílulas vão conter milhares de nanorobôs. Eles vão entrar na sua corrente sanguínea, eliminar tumores, limpar artérias, desentupir pensamentos negativos e talvez instalar um antivírus mental.
Só não vale deixar cair o Wi-Fi, senão eles travam no meio do caminho e você acaba com um blue screen no fígado. Bebês sob encomenda e DNA de luxo. Com o avanço da engenharia genética, o futuro da medicina pode permitir editar o DNA antes mesmo do nascimento. Doutor, quero um filho com olhos verdes, QI de gênio e que nunca goste de política. Claro, deseja adicionar resistência ao tédio e paixão por lavar louça? É a personalização definitiva. Mas e se a criança crescer e quiser o reembolso? A medicina já desafiou a lógica muitas vezes, com corpos que sangram sem feridas, plantas crescendo em pulmões e cérebros que funcionam no modo econômico. Mas o futuro promete levar tudo isso a um novo nível. Se você achava que a ciência já tinha feito coisas malucas, espere só até ela começar a imprimir rins no escritório, instalar Wi-Fi na sua testa e diagnosticar você pelo TikTok. E aí, qual desses casos te deixou mais intrigado? Conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like mais revigorante que um check-up com tudo normal.